Bom, 2025 tá aí e eu não podia deixar de vir aqui para desejar primeiramente um excelente 2025 para todo mundo. A gente sabe o tanto que essas datas de início e fim de ciclos elas têm uma carga emocional muito grande, mas existe também algo muito interessante nesses momentos, que é justamente a oportunidade de nós usarmos essa representação de inícios e fins de ciclo justamente para que a gente planeje novos objetivos, novas metas, para que a gente reconsidere alguns hábitos, alguns comportamentos e que a gente também construa outros e melhores em um novo ano. Então, bom, como esse canal aqui ele é sobre pensamentos, reflexões e nenhuma certeza, eu não estou aqui para dizer necessariamente o que você deve fazer no seu 2025 para mudar a sua vida. Mas eu queria te propor algo que, se fizer sentido para você, talvez possa ser que realmente mude a sua vida em 2025. Mas bom, para isso eu preciso contar uma história, lembrando que é uma história poética, é um conto, né? Não tentem reproduzir isso, por favor. Mas bom, essa história, ela diz que se você pegar uma bacia e colocar uma água a 100 graus, por exemplo, e jogar um sapo ali dentro, o sapo imediatamente, quando tocar a água, ele vai pular dessa bacia justamente por conta da percepção dessa água quente. Mas esse conto, reitero que é um conto, ele também diz que se você pegar essa mesma bacia e colocar o sapo lá dentro e colocar uma água que esteja ali a 20 graus, por exemplo, e for subindo de 1 em 1 grau até atingir os mesmos 100 graus, provavelmente esse sapo não vai perceber e vai ali dessa para uma melhor, provavelmente cozido. E bom, o que essa história traz para a gente como oportunidade de aprendizado? Essa história traz para a gente em forma de reflexão que muitas vezes na vida a gente não percebe essas pequenas diferenças, esses pequenos gaps que acontecem entre um nível e outro, e por isso a gente acaba ali permanecendo em algo que provavelmente nos prejudica. Quando a gente pensa, por exemplo, nessa ideia do sapo em hábitos não tão saudáveis, por exemplo, a gente consegue perceber o quanto que isso é real e o quanto que isso é ao mesmo tempo também extremamente perigoso. Então a gente vê pessoas, por exemplo, que estão num processo de emagrecimento, né? Essas pessoas, muitas delas relatam, em algum momento da vida, que tiveram um certo choque ali em algum momento em que viram uma foto no passado e viram o tanto que essas pessoas ganharam peso, né? E isso acontece por quê, né? Justamente por conta desse peso ter sido ganho de forma progressiva, em pequenas quantidades, de alguma forma parece que o cérebro ele vai se adaptando a essa nova versão e não percebe essa diferença. Até que você pega e faz um comparativo, né? Até por isso que existem aquelas fotos do antes e depois, para que a gente tenha esse comparativo de uma forma mais honesta, assim, né? Justamente porque o cérebro parece que de alguma forma ele vai. Ele vai. Nossa, a palavra fugiu aqui. Mas ele vai, de alguma forma ali, prejudicando essa capacidade que a gente tem de perceber pequenos progressos. Então, nesse sentido, é muito comum que a gente também não perceba. Gente, fugiu uma única palavra específica que eu queria muito usar aqui, mas enfim, se eu lembrar depois no vídeo eu falo ela. Mas enfim, essa possibilidade de que esses pequenos hábitos prejudiciais para a nossa vida, eles vão sendo perpetuados pela nossa falta de percepção desses pequenos gaps que existem, mas também existe a possibilidade da gente usar esse sapo a nosso favor. Isso também acontece no outro lado da moeda. Então, se a gente pega, por exemplo, esse mesmo exemplo, né, de saúde física, por exemplo, e a gente pega alguém que está começando a fazer um exercício físico, vamos dizer academia aí, que a academia está no hype, né? Quando você começa a academia, é muito comum, né, a menos que você tenha uma genética muito diferenciada,
Mas é muito comum que você não perceba absolutamente nenhuma diferença e nenhum progresso no primeiro, no segundo, no terceiro, no quinto dia, em semanas, meses, talvez, justamente por conta desse processo ele ser lento e esses progressos serem absolutamente pequenos, né? Se a gente observar o resultado final depois. Mas é curioso, porque quem já esteve nesse processo sabe que se você pegar uma foto de antes e depois, tanto na academia quanto no processo de emagrecimento, você realmente assusta com a diferença. Então, em 2025, nesse ano, em qualquer que seja o seu objetivo ou a sua meta, nesse novo ciclo que se inicia, sempre lembre desse sapo metafórico. Lembre que, por mais que talvez você não esteja percebendo os progressos que estão por trás daqueles seus objetivos, pode ser e muito provavelmente está sendo a construção de algo gigantesco que vai se revelar no futuro. E eu falo isso não só como caráter motivacional raso, mas existe sim muita lógica e muita ciência nisso, né? A gente, cada vez mais a gente percebe, com o avanço da divulgação científica, até mesmo no campo da neurociência, né? A gente percebe o quanto que o cérebro ele tem essa pré-programação, talvez de heranças primitivas, de realmente dar muito mais valor a recompensas imediatas do que necessariamente a recompensas no futuro. É por isso que é tão difícil, né? A gente tem essas programações, né, primitivas, essas heranças pré-históricas, que realmente trazem à tona essa ideia, né, de que a gente vai estar sempre buscando aquela recompensa imediata, economizar energia, enfim. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que muito do que a gente considera como sendo resultados expressivos, né, na vida, em vários cenários, esses resultados eles estão muito atrelados a algo que a gente chama de preferência temporal. E essa preferência temporal é justamente conseguir sacrificar certos prazeres e recompensas imediatas para poder colher frutos maiores e melhores em um futuro. Então, essa lógica de como o cérebro funciona é a lógica que às vezes a gente precisa lembrar para que a gente se permaneça forte nisso que a gente chama de disciplina, até que certos hábitos, comportamentos, eles se cristalizem, né, no nosso cérebro e a gente passe a não ter que se esforçar mais tanto para poder manter aquilo lá ativo na nossa vida e na nossa rotina. Então, entender que esse processo ele é necessário e que muitas vezes ele é lento, ele é difícil, de fato, provavelmente vai ser, até porque as mudanças requerem uma energia muito grande de nós, mas no final das contas parece valer muito a pena. Então essa é a minha mensagem inicial em 2025. Agradecer mais uma vez cada um de vocês que está chegando, que está presente. Espero que nós tenhamos ainda muito contato em 2025. E lembre que pode contar comigo aqui nesse canal, no que eu puder ajudar, mesmo não tendo nenhuma certeza. Às vezes essas simples reflexões, elas de alguma forma fazem bem. E mais para finalizar, né, que eu já estou embolando as palavras aqui, em 2025, sempre lembre do sapo. Vamos junto. Muito obrigado mais uma vez.